Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 9 de setembro, viu? Ontem foi feriado no Tocantins, tinha me esquecido. Sexta-feira, 23ª semana do tempo comum. Então, peçamos a Deus que guie e ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé. E o evangelho que a igreja nos traz hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz duas referências: um cego pode guiar outro cego, um cisco, uma trave. O Evangelho gira em torno de uma coisa delicada sobre as nossas convivências. O Evangelho de hoje não cita a dimensão da fé, porque o Evangelho tem duas coisas. Tem uma que fala a relação da nossa fé com Deus, mas não só isso, também o Evangelho insiste muito na nossa convivência entre nós. Você convive com Deus, mas essa convivência sua com Deus tem que ser traduzida na convivência entre nós, na convivência com o próximo. Isso não significa que seremos amigos de todo mundo, não significa que a gente tem que concordar com todo mundo, gostar de todo mundo e conviver com todo mundo, nada dessas coisas. Mas significa que a vida, ela está aí para ser vivida. Significa que todos nós vamos construindo a nossa história e fazemos parte de uma história. Todos nós vamos construindo a nossa vida, a nossa história e fazemos parte de uma história maior, que envolve a história e a vida de outros, a história e a vida do mundo, de um país, de uma cidade, de uma família, de uma igreja. Então, eu tenho a minha história, a minha vida, eu tenho as minhas experiências, as decisões que eu tomei no meu passado, que me tiraram de certas realidades, tenho os mundos que eu desisti. Alguns mundos eu lutei muito para estar neles, como eu lutei muito para estar no mundo de Trindade, depois no mundo de Aparecida do Norte, e depois eu desisti de ambos. São mundos que não irei fazer mais parte deles, nem do Santuário do Divino Pai Eterno e nem da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Tive a graça e a honra de participar do mundo de Roma, mas também desisti. E agora eu vivo aqui nessa Lagoa da Confusão. São os mundos em que às vezes a gente luta para estar neles, depois a gente desiste e começa a fazer opções por mundos menores. É aquilo, quando a gente é criança, o mundo é muito grande. Quando a gente vai ficando velho, a gente quer um mundo menor, um mundo pequeno. Até para a gente não começar a pensar que nós somos melhores do que todo mundo. Até que a gente comece a pensar de que eu, como cego, vou guiar outro cego. Porque essa consciência da gente, então, que Jesus está pedindo hoje, é a consciência de nós mesmos, viu? Eu lembro uma vez em Trindade que havia uma situação muito delicada lá e um contexto X, viu? De uma convivência difícil, viu? E aí eu fui conversar com uma das autoridades do governo provincial e ele soltou a seguinte frase: o problema aqui é você, viu? O problema lá é você que é o problema, viu, de lá. E é claro que a atitude da gente foi pedir para sair, porque a gente não quer ser problema em lugar nenhum, né? Quem assumiu está enrolado, viu, com situações delicadas de polícia e Ministério Público, condenação até mais. São as escolhas que a gente faz.
talvez realmente dentro daquele contexto a gente que era o problema, viu? E a solução daquela realidade se tornou um problema no mundo de hoje. Por isso a gente vive essas coisas e aí talvez Jesus está certo, viu? Você olha, cuidado para se enxergue primeiro e perceba se você não é cego. Se você não é cego, antes de você dar palpite na vida dos outros. Olhe como é que é a sua capacidade de visão antes de você apontar para os outros. Cuidado que pode ser que você tenha um tijolo, uma trave no seu olho e você está querendo dar palpite na vida do outro. Cuidado que pode ser que você não se enxergue e você está querendo dizer o que o outro tem que fazer. Essa mania nossa do preconceito e essa mania nossa de querer dar palpite na vida dos outros e ser donos da verdade. Por isso a orientação de Jesus é, olha, veja se você está enxergando bem. Veja se você tem luz nos seus olhos, brilho no olhar. Veja se você tem consciência daquilo que você vai fazer. Veja se você é melhor do que o outro. Antes de você querer dar palpite na vida do outro, dizer o que o outro tem que fazer. Veja quem é você primeiro antes de você dizer alguma coisa para o outro. Porque pode ser que o outro seja maior do que você, pode ser que o outro seja melhor do que você, pode ser que o outro seja mais santo do que você, pode ser que o outro saiba mais do que você e você está querendo dar palpite. A gente vive nesse mundo de hoje, né? As autoridades, um juiz, eu tomo uma decisão e eu me julgo no direito de dar um palpite na decisão dele. Como se a decisão dele fosse uma coisa simplesmente banal, sem nenhum fundamento. É claro que toda decisão judiciária equivocada e errônea, você tem direito de recorrer. O processo judiciário é isso, você toma uma decisão, se há uma dúvida, você pode recorrer. Eu tomo uma decisão, se há uma dúvida, esse é o sistema democrático nosso. Até que alguém tenha a última palavra, aí não tem mais jeito, acabou, encerrou. Viu? Então a gente vai vivendo nesse mundo, nessa angústia nossa, e ao mesmo tempo nessa busca da gente às vezes precisar se perguntar, mas quem sou eu de verdade? E eu tenho noção, e eu consigo me enxergar, é aquilo que alguém diz de vez em quando, se enxergue, né? Quer dizer, quando você fala para alguém se enxergar, está querendo dizer, olha, acho que você não está sabendo quem é você para dizer isso não. Acho que você não está sabendo quem que é você para dizer essas coisas não. Por isso que Deus possa nos tirar da cegueira e tirar as traves dos nossos olhos, para que a gente possa ser um pouco mais crítico dentro do mundo em que nós vivemos. As eleições mostram como nós somos meio cegos, como que nós temos traves nos olhos e como a gente defende a nosso ponto de vista sendo cegos e defendemos o nosso ponto de vista com uma trave no olho de forma agressiva, violenta, viu? De forma de condenatória, de justiça, de inquisição. Viu? A gente na igreja que vive assim, né? Não consegue se ver e acha que podem ser juízes, viu? E ao mesmo tempo tacar pedra e ir condenando todo mundo que não faz aquilo que eles acham que é certo. Que a gente se livre um pouco dessa cegueira, que a gente nos livre das trevas que impede de nós de nos enxergar a presença de Deus no nosso meio e enxergar quem que é o outro. E às vezes o outro é alguém que eu preciso perdoar, amar e acolher. Um abraço, até mais.